Logo, este que era líder da igreja é tomado cativo. E agora a acusação não é por pregar o evangelho, a acusação agora é por matar pessoas. O que poderia simbolizar na primeira prisão de que era algo momentâneo, de maneira que ele roga na primeira prisão a cidadania grega para que ele possa ir diante de César, de Félix, se defender. Agora não há mais defesa. A gente vai trabalhar toda a epístola, a gente vai ver isso mais no capítulo 4, mas agora nós temos o Paulo entregue à morte, convicto de que o relógio estava marcando o tempo em que chegaria o seu martírio. No último ato simbólico, porque este Paulo vai falar no decorrer da carta que ele havia sido abandonado por todos, Paulo escreve uma carta para um jovem, Timóteo, que ele começa no capítulo 1 chamando no versículo 2, dizendo: Timóteo, meu amado filho. É como se todos os recursos de Paulo tivessem acabado. E ele destina as suas últimas letras àquele que certamente ele confiava de que poderia atender o seu chamado. Queridos, aqui essa carta não é simplesmente um escrito a um amigo. Essa carta é, na verdade, uma convocação para uma grande guerra que havia de se travar com a partida de Paulo. É a última carta escrita por Paulo. Essa carta tem um teor pastoral, e talvez alguém que diz: oxe, ele vai fazer uma série de mensagens sobre Timóteo. Timóteo é uma carta pastoral, eu não sou pastor. Apesar de ser uma carta pastoral, e apesar de você dizer: eu não sou pastor, você sim tem uma função pastoral na sua casa e no mundo em que você está inserido. O grande líder da igreja, que foi acusado e preso, envia esta carta a Timóteo. Este Paulo estava carregado de medos. Afinal de contas, a igreja, diferente de os dias de Jesus até então, de fato aspirava a ser destruída. E olha o movimento. O imperador Nero sobe, queima a cidade, coloca a culpa dos cristãos, e quem é preso é o líder do movimento. Uma das formas políticas de você desarticular um grupo é perder a liderança. É desarticular a liderança. Quando você desarticula a liderança, você desarticula o povo e o caminho que o povo vai se escolher. De maneira que o Paulo roga a Timóteo na carta, porque ele sabe que a igreja aqui, provavelmente com a sua volta, iria se dissipar. Precisava de uma nova liderança. Precisava de uma pessoa que iria assumir uma guerra, que ia travar uma guerra, porque a igreja havia sido acusada de ter destruído uma cidade, de ter matado gente, mas Paulo sabia que aquela acusação era falsa, e mesmo Paulo, sabendo que estava chegando o dia de sua morte, era o mesmo Paulo que sabia que Deus, o Senhor Jesus, não havia abandonado ele. É interessante que eles prendem Paulo. Na primeira prisão, Paulo está preso em sua casa. Nesta, ele está dentro de uma masmorra. Preso como um preso comum, não é uma prisão domiciliar. Porque muitas das vezes o mundo quer colocar grilhões em nossos braços e em nossas pernas, ou colocar mordaça em nossas bocas. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que mesmo preso, esse homem consegue enviar uma carta, sabendo que o destinatário daquela carta era alguém que iria fazer o evangelho progredir, porque mesmo preso, o Senhor está conosco e nada pode impedir o progresso da igreja.
Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz. Dou graças a Deus a quem desde versículo 3, os meus antepassados sirvam com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, de dia e de noite. Nós temos um homem visionário. Provavelmente Paulo estava cheio de temores, cheio de medos. Provavelmente Paulo, ao olhar para trás e ver todo o progresso do seu trabalho, era como se, mesmo sabendo que Deus era aquele que iria fazer o necessário para que a igreja permanecesse instituída, é o Paulo que neste momento vê mais próximo a possibilidade de todo o seu trabalho ser destruído. A prisão nos dá a sensação de impotência. A prisão faz com que nós não cheguemos onde nós queremos chegar, para que o progresso daquilo que nós almejamos nós consigamos. Além disso, Paulo, que foi instituído mestre, profeta e doutor, por ele mesmo se intitula na carta, ele sabe que a sua prisão também é um símbolo de escândalo. Porque mais na frente ele vai dizer para Timóteo, aqueles que andavam comigo me abandonaram. E não venham ao meu encontro porque sentem vergonha. Mais na frente ele vai dizer, desejo muito ver, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo. A solidão da prisão de Paulo estava colocando em xeque aquilo tudo que ele tinha construído durante toda a sua vida. Paulo estava de fato com medo da igreja do Senhor, não conseguia se articular e prosseguir. Muitas das vezes, queridos, Deus nos confia algo em nossas mãos. Deus confia algo no seu reino em nossas mãos. E muitas das vezes chegamos diante do Senhor e trabalhamos por muito tempo. E no meio do caminho algo acontece, meio que para desmoronar o chamado do Senhor para nós. Eu passei toda a minha vida na igreja, servi na igreja com tudo que você imaginar. Mas chegou um tempo da minha vida que algo aconteceu e que gerou uma ruptura severa na minha vida. Nesse momento eu comecei a desacreditar do que Deus havia dito que iria fazer na minha vida. Aquelas promessas que Deus tinha falado lá atrás, que eu acreditava, e que muitas das vezes eu tinha chegado aos pés do Senhor, dizendo que eu queria cumprir aquela orientação que Ele tinha me dado. Nesse momento, todas elas se foram a ponto de eu dizer, para Deus, eu não sirvo mais para o ministério. Talvez o apóstolo Paulo tenha olhado para o Senhor neste momento e tenha dito, tudo que foi constituído, as pessoas em que eu dediquei a minha vida, as pessoas em que eu estendi a mão, todas me abandonaram. Eu estou jogado em um calabouço, sozinho, e ninguém vem me visitar porque está com medo de ser preso. Porque eles acreditavam no evangelho diferente do que eu preguei. Porque o mesmo Paulo, constituindo o evangelho para a igreja e para as igrejas que ele constituía, muitas das vezes ele disse que o evangelho de Deus era um evangelho de perseguições. O próprio Jesus disse que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. As vitórias da constituição do Evangelho do Reino no ministério de Paulo amontoava pessoas, porque o ministério dele podia. Mas na hora que ele é preso, acusado, levado a culpa do que havia sido condenado e que a igreja não tinha feito, mas ele é preso por isso, nesta hora, todos que haviam sido acusados junto com ele, o abandonaram. O Paulo, pense comigo, o Paulo está fazendo o mesmo caminho de Jesus. O Paulo está na mesma condição do Cristo.
ajuda. Eu estou só. Não me resta mais ninguém. E o contraditório é que talvez este Paulo pudesse contar com a liderança da igreja. Pedro, Tiago, João, que haviam andado com Jesus, que era a representação proeminente da igreja, os maiorais, não estavam lá. Paulo escreve uma carta a um jovem medroso, tímido e que não tinha condição alguma. Porque Deus não escolhe os que têm aparência. Deus não escolhe os grandes. Deus não escolhe os que sabem falar, os que sabem fazer. Deus escolhe os pequenos para consumir os grandes. E o próprio Paulo estava colocando em seu coração medo, porque talvez não acreditasse nas condições de Timóteo. No versículo 3 ele vai dizer, no versículo 6, na primeira carta, Paulo vai dizer a Timóteo: não despreze o dom. Na segunda carta, Paulo vai dizer a Timóteo: respeita o dom. É como se no primeiro momento, encaminhado para o ministerial, Paulo dissesse: meu filho, tu tem um trajeto, um caminho, mas você não está convicto, e tu está titubeando, deixando de lado o dom que Deus te deu. Era um Paulo incisivo, talvez ele tenha visto até com muita força de morte. Agora não. Agora ele me ajuda. Desperta o dom. Chegou a hora. Aquilo que eu disse para você, não despreze, agora eu estou dizendo: desperta, não tem mais tempo. Eu estou indo embora. Eu não vou sair daqui. A minha sentença está ponta batida, prego batido e ponta virada. Não tem mais o que fazer. Não despreze o dom. Versículo de número 6. Por esse motivo te lembro, desperte o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Esse Timóteo estava lá em Éfeso. Éfeso era uma igreja que tinha um grande secretismo religioso. O que é secretismo religioso? Se misturava a pregação do Evangelho instituído por Paulo pela adoração a ídolos. Estava instituído em Éfeso o templo da deusa Diana, a deusa Artemis, a deusa da guerra. Essa deusa da guerra entrava em contradição com o Evangelho de Cristo, porque para os de Éfeso, os deuses matam, o Deus de Paulo morre. Para os de Éfeso, os deuses não se misturam com os humanos, com os mortais. O Deus de Paulo se faz um conosco, do qual ele é cabeça. A deusa, ou os deuses na cabeça daquele povo, eles matam, eles eliminam, eles destroem inimigos. O Deus de Paulo morre, ressuscita e ama e dá vida aos seus inimigos. E os falsos mestres haviam se instalado em Éfeso. E o grande medo de Paulo é que, se a igreja não se extinguisse pela perseguição, ela se extinguisse pela falsa doutrina. De maneira que Paulo envia uma carta a Timóteo no intuito de ser visitado por Timóteo. Paulo havia sido abandonado e já não era aquele Paulo proeminente. Agora Paulo era um preso, acusado. Paulo tinha medo de morrer e a igreja não ter um sucessor, por isso aposta todas as suas fichas
um menino medroso, jovem, tímido, inexperiente e que não combatia com veemência as falsas doutrinas. É como se ele dissesse: olha, eu dediquei toda a minha vida a combater as falsas doutrinas. As falsas doutrinas dizem que de que nós precisamos viver uma vida que o que hoje a sociedade chama de hedonista e costuma viver dessa forma, que é uma sociedade que foge do sofrimento. Eu fui perseguido, o fruto da perseguição está aqui, no que está acontecendo em minha vida. No capítulo 4 ele vai dizer que a sua vida está como se fosse uma oferta de expiação. É como se ele fosse um sacrifício que sobe como um aroma ao Senhor. Chegou o dia das suas obras serem reveladas diante de Deus, entregar ao Senhor tudo que ele fez, mas ele precisava deixar a sucessão. E Timóteo, queridos, era tudo de diferente do que Paulo era e representava para a igreja. Talvez você é um Timóteo. Talvez você é aquele que Deus confiou. Talvez você é aquele que Deus confiou, sendo representante do Evangelho onde você está. E talvez isso gere duas coisas. A primeira delas é que você não seja valorizado. Talvez você seja menosprezado no teu ambiente de trabalho ou até mesmo na tua casa. Talvez qualquer deslize que você dá seja motivo para ser colocado em xeque o ministério que você tem exercido. Ou simplesmente você não exerce ministério nenhum, você está simplesmente caminhando a caminhada do Evangelho. E em meio a essa caminhada você tem sentido medos, você se sente pequeno, você se sente imaturo, ou talvez você não se sinta preparado para enfrentar as lutas da tua vida, ou as lutas do ministério, sequer que algo que Deus tinha planejado ou prometido a você. Mas uma coisa que martela muito em meu coração, o ministério de Jesus é muito prominente nesse sentido. É que Deus escolhe pessoas improváveis para fazer coisas. Glória a Deus. E a grande obra aqui não era simplesmente fundar uma igreja gigantesca. Inclusive, no primeiro século não existia templo como nós estamos reunidos aqui hoje. Os irmãos se reuniam nas casas. É como se a igreja fosse essência, né? Por mais que Paulo fosse muito famoso com relação aos embates e à pregação do Evangelho, Paulo não era, ao seu tempo, como esses youtubers, telepastores, esses grandes homens que nós vemos na televisão. O trabalho de Paulo era um trabalho de baixo, só o Senhor. E perto da sua morte, Paulo está convidando um rapaz para trabalhar como ele trabalhou. Por mais que tenha sido um ministério que não foi valorizado pela igreja de Jerusalém, pelo contrário, a igreja abandona Paulo à própria sorte. Este Paulo vai à Europa disputar com os filósofos e defender o Evangelho com conhecimento de tudo. Esse Paulo se dirige e faz viagens missionárias de grande escala a pregar o Evangelho, a fazer tumulto onde ele chegava com uma jovem Ananinha, que ele expulsa o demônio delas. Só que os homens, eles ganhavam dinheiro com isso. Paulo gera orgulho. Mas o ministério de Paulo não é o ministério da notoriedade.
era o ministério do campo, era o ministério da dor, era o ministério do sofrimento, era o ministério de visão, era o ministério de aflições, era o ministério da perseguição. E Paulo não tinha exemplo algum para dizer a Timóteo: tu estás vindo a mim, só em você vir a mim me visitar na prisão, você está assumindo um crime de associação a alguém que cometeu um crime. Você vai ser perseguido só em vir a uma questão de me visitar. Mas esse Paulo que falava em Filipenses que Jesus tinha a forma de Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo e foi achado como servo. Como servo, quando veio até a morte de cruz. Deixa eu tocar. Deus exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima do nome. Este Paulo que havia sido preso, que estava nos seus últimos momentos, é o Paulo que nós estamos aqui em 2024, na Igreja Batista da Lagoinha de Touros, 2024 anos depois da morte de Jesus, aproximadamente, sendo referência bíblica, doutrinária e teológica para a Igreja, nos dizendo que mais vale o sofrimento aos pés do Senhor do que muito ganho no mundo. Este mesmo Paulo está dizendo que toda a luta que nós passamos em prol do reino, ele está dizendo: eu estou lhe chamando, Timóteo, para enfrentar uma guerra, porque você vai ser perseguido, mas o Senhor estará com você em todos os momentos. Este Paulo está face a face com a morte. E quer que eu te diga uma coisa? Não tem nada mais pedagógico do que olhar nos olhos da gente. Uma vez eu morava numa praia lá em Natal, e eu desci para a praia com um amigo, e aí desci na praia, cheguei e estava tendo um tumulto lá no meio do mar. E alguém grita: os meninos estão se afogando. E eu havia nadado alguns anos na minha vida, havia participado de algumas competições. Eu acreditava que era o Michael Phelps, convidado. Eu olhei para o meu amigo e disse: rapaz, eu não vou entrar não, porque toda a minha vida eu peguei dentro de piscina. Piscina é piscina, mar é mar. Eu fechei a boca e fui tomado por um ímpeto de ajuda. E eu fechei a boca, disse que não ia fechar a boca aí. E entrei numa área proibida de banho lá em Natal, onde tem algumas correntes de retorno, bem bravio, alguns buracos. E eu entrei. Comecei a me aproximar dos jovens, e aqui me aproximando dos jovens, os bombeiros entraram. Parecia um boxe no morro. Entravam com as vozes gritando, foram lá, conseguiram resgatar os meninos. E estavam indo resgatar os meninos. Foi o que eu fiz? A cavalaria chegou no altar. Ele disse: quando eu comecei a montar, me bateu uma pedra. Você está rindo? E nesse dia a maré estava enchendo. Aliás, estava secando, estava só puxando os peitos. E eu tentei esticar a perna, e quando eu tentava esticar a perna nadando, eu afundava. Aí eu subia, quando eu subia a perna não ia. E eu ia mexer na perna e descia. Eu ia tentar subir, descia, subir e ficava naquela. Eu comecei a engolir. Eu comecei a afundar, porque a dor estava apertando, eu não conseguia mais esticar a perna, porque eu também não conseguia subir, não conseguia olhar, porque o mar estava muito revoltado. A água começou a entrar pelo meu nariz, começou a descer pela minha garganta, começou a arder no meu peito. Eu não sei se vocês já passaram por experiência de quase morte por afogamento, mas é uma das piores experiências que alguém pode passar.
Porque quando a água vai entrando no seu nariz, passando pela sua garganta, e você sente ela entrando no seu pulmão, é como se estivesse entrando facas dentro de você. Ainda mais água salgada. Naquela hora, queridos, eu estava, naquele momento da minha vida, que eu disse a vocês há pouco tempo atrás, que eu estava ferido. Eu olhei para dentro de mim e toda a minha vida passou em um segundo diante dos meus olhos. Eu pensei que eu ia morrer. E eu disse a Deus naquela hora, com a minha mente: Senhor, se eu ainda tenho algum propósito neste mundo, me livra. Mas se eu não tenho, eu estou pronto para assumir os teus braços. Na hora que eu terminei de fazer essa oração muito rápida, eu escuto uma moça dizendo: moço! Quando eu olho, era uma menina dos bombeiros. Você está se afogando? Que não. Eu quero saber se vai boa mesmo salvar a pessoa. Ela jogou a boia, com medo, porque ela percebeu que eu estava andando. Não se abraça comigo não, pelo amor de Deus. Segunda a boia, não, eu quero só a boia. Fiz o ministro aqui, dá um menino do mar, uma menina deste tamanho. Botou a mão no meu ombro, me trouxe para fora, está aqui no papel, no ombro, olhar na bola. Quando eu cheguei a ver da praia, eu fiquei deitado umas meia hora. E o Espírito Santo falou no meu coração: eu queria te levar para o céu, mas tu perguntou se eu ainda tinha propósito com você. Eu tenho propósito com você. Eu estou aqui hoje falando para você dos propósitos que Deus tem na minha vida e dos propósitos que Deus tem na vida de Paulo, dos propósitos que Deus tem na vida de Timóteo e do propósito que Deus tem para a sua vida. Queridos, o Evangelho, igreja, não é lugar de bater cachaça. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja não é lugar de eu chegar e alguém olhar atravessado para mim e eu me sentir mal e não querer mais caminhar. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas que vão te abandonar, que vão falar mal de você, que vão pisar nos seus carros, que vão dizer coisas que você não quer ouvir, que vão caluniar você, porque eu já fui também, já pisaram no meu carro, como pisaram no seu, já me morderam como morderam vocês. Você vai chegar aqui, você vai se decepcionar, e eu tenho algo para dizer: você vai se decepcionar inclusive comigo. Mas igreja e comunidade é lugar para entender que a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. Não há igreja, não há perseguição, não há dor, não há luta que pode impedir você de seguir o caminho triunfante que Deus tem reservado para a sua vida, mas você tem recuado por causa de medo, porque talvez eu sou jovem, ou talvez você esteja deixando de fazer alguém crescer à sua volta, porque você acha que essa pessoa não é capaz. Eu tenho algo para te dizer: Deus constituiu esta igreja e essas pessoas que estão na minha frente, porque elas, cada uma sem exceção, é capaz de fazer a obra que Deus tem destinado para todos. E Deus está nesta noite convocando você para ser arauto para esta cidade. Esta cidade precisa dos teus pés. Esta cidade precisa da sua oração. Esta cidade precisa dos teus braços. Para de achar que você está aqui e que alguém está fazendo algo que magoou você e que você não vai servir ao Senhor. Você não serve a A, você não serve a B, você não serve a mim. Você serve ao Senhor. Existem pessoas que Paulo estava preocupado de morrer se ele não entregasse a carta, se não mandasse a carta para Timóteo. Ou Paulo se abraçava com o seu ego dizendo: só eu sou
naquele que vai ser o arauto, a voz profética, neste lugar, nesta igreja e na sua casa. Você não é pequeno, mas também você não é grande, não. Você acha que não? Você não é pequeno, se comigo o Senhor chama. Para encerrar, só o capítulo 1, já tem mais 3 capítulos antes. Vamos conversar mais pra frente. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio se retirar. Meu Deus, eu fui com o cara da cabeça, peraí. Estou na primeira igreja, vamos para a segunda. Eu não li isso aqui, não. Eu não lembro isso aqui no texto, não. Vamos lá, versículo de número. Vamos lá, versículo número 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu filho de Deus. Não se envergonhe de mim, não de amor. Que sou prisioneiro seu, amo e participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Isso é o Evangelho. Eu poderia pegar esse microfone deles, prometer um monte de coisa, mas eu não posso prometer nada. Aí pela internet até quem promete que você vai governar. Mas a Bíblia nos ensina que nós não governamos. A Bíblia nos ensina que nós lavamos os pés. A Bíblia não nos ensina a acumular riquezas. A Bíblia nos ensina o que Jesus ensinou ao jovem rico. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí tu serás rico. Isso aqui é o Evangelho. Fora disso aqui não é Evangelho. Há por aí quem junte multidões, porque uma coisa que o ser humano gosta é de juntar dinheiro. Aliás, gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro. E aí tem coaches que substitui o nome para pastor. Não querem ser chamado de coach. Que promete que você vai governar. Diz que tem uma chave. Eu só conheço uma chave, e ela é do inferno, está nas mãos de Jesus. Não tem chave da vitória. Não tem chave para destravar e destravar aquilo. Tem o sangue que tira o seu pecado. Tem as aflições do tempo presente, que são pequenas, com a glória que está de ser revelada, mas não é aqui, lá no céu. Existem tribulações que produzem paciência. Paciência, experiência, experiência, esperança. E essa não traz conclusão. Aí sim, tribulações. Aí não é que eu vou viver de tribulação, tribulação vai. Vai. Porque teu bolso pode se encher de quê? Tu vai continuar sendo atribulado. Sabe por quê? Porque essa tribulação, assim como foi com Paulo, no capítulo 12, segundo os Coríntios, quando ele diz assim: eu orei diante do Senhor para que ele livrasse-me de por 3 vezes. O Senhor olhou para mim e disse: a minha graça é o suficiente para você, é bastante. Aflição, amigão. Até perder sono. Menino vai dar trabalho, mulher vai dizer não para você. Marido não vai querer fazer o que você quer.
e você vai querer bater o pé, achar ruim, vai ficar invocada. Fazer 15 dias de jejum. Eu não posso me prometer diferente disso, mas o que eu posso me prometer é que as palavras de Jesus escritas nesse Corão: no mundo vocês terão aflição, mas tem bom, eu venci o mundo. O que ele quer comigo? Eu queria fazer um convite nessa noite. Eu sei que eu talvez não tenha dito algo que fez você dar muito glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. A obra do Senhor precisa de você. A obra do Senhor precisa de você. Você é peça fundamental na obra do Senhor. Não se sinta incapaz. Não se sinta capaz. Mas não se sinta incapaz, porque Deus é aquele que capacita. O fardo dele é leve. Ele não vai colocar um fardo sobre as suas costas que você não pode carregar. Toda dor, como diz Marcos Almeida, é um instante, é passageiro, é muito bom. Talvez você chegou aqui nessa noite e você esteja passando o pior momento da sua vida. Você não esteja presa ou preso como Paulo está dentro de uma masmorra, mas você está preso dentro de um relacionamento que você não acredita mais nele. Talvez você não esteja preso dentro de uma masmorra, mas você esteja preso dentro de um pecado que você tenta largar e não consegue. Talvez você esteja preso na incapacidade de achar que pode servir a Deus de alguma forma. Eu quero dizer para vocês, servir ao Senhor Jesus. E você que chegou nessa noite aqui, e ainda não tomou uma decisão a dizer ao Senhor assim: Senhor, eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. Eu queria te convidar a me entregue à frente, que a sua vida glorifique ao Senhor e que você entregue a sua vida completamente a Ele, porque o Senhor está te esperando. Quem é ela? Ela assinou aqui o nosso folhetinho, e ela disse que quer entregar a vida dela para Jesus. Ela disse que essa menina da igreja batista da manhã foi usar, presta atenção, ele está presente. Você está convicto da sua decisão?